milionário que casou com uma mendiga negra e descobriu a gravidez após um toque. O momento parecia perfeito. Gabriel Silva, com uma vida regada a luxo e glamour, estava na lua de mel dos seus sonhos nas Ilhas Maldivas. Sol radiante, mar azul turquesa e a areia branca como açúcar. Ao seu lado, a jovem Ana, uma beleza exótica com um sorriso que iluminava até mesmo os recantos mais sombrios de sua vida. Ela era tudo o que Gabriel sempre quis, a mulher que, com sua simplicidade, fez seu coração transbordar de amor. Ao tocar a mão delicada de Ana, sentiu que o mundo inteiro desaparecia. Ele a puxou para dançar à beira da praia, e a euforia do amor recém-nascente consumia os dois. Mas, enquanto o sol se punha, trazendo tons alaranjados ao céu, uma revelação devastadora surgiria daquele toque inocente. Em meio a risadas e elogios trocados, Ana, com um brilho nos olhos e um tom hesitante na voz, revelou que estava grávida. O choque foi como um raio. O sorriso de Gab, a vida perfeita que ele idealizava, começou a desmoronar diante de seus olhos. Uma mistura de alegria e medo tomou conta dele. Como ele lidaria com isso? As paredes de sua vasta fortuna pareciam agora um fardo pesado. A pressão era imensa. Não só a alegria da novidade, mas o peso do que isso significava. Mãe sempre teve planos grandiosos para a cantora de ópera que seu filho deveria se casar. Ela nunca aceitaria uma garota que não se encaixava nos moldes da alta sociedade. Gabriel percebeu que as esperanças de um futuro idealizado estavam em perigo. Ele não podia simplesmente ignorar os desdéns de sua mãe e as expectativas da sociedade. Enquanto isso, Ana, com uma inocência quase infantil, sonhava com uma vida simples e cheia de amor ao lado dele. Mas havia algo mais. O destino de Gabriel estava cruzado com segredos obscuros que nem mesmo ele conhecia. Durante uma tarde ensolarada, enquanto exploravam o quarto do hotel, Gabriel, ao vasculhar uma maleta esquecida em um canto, encontrou um antigo diário. As páginas estavam amareladas e a caligrafia delicada parecia sussurrar verdades do passado. Nomes desconhecidos e datas estranhas aguçaram sua curiosidade. Poderia aquele diário conter as chaves para entender não apenas a história da sua família, mas também a ligação de Ana com seus segredos inexplicáveis? Não demorou para que uma sensação de desespero o envolvesse. O amor que sentia por Ana estava sendo posto à prova, enquanto seus deveres familiares ameaçavam tudo o que construíra ao lado dela. Ele olhou para Ana, sentada na cama, ainda cercada de inocência, e seu coração apertou-se. Ele queria protegê-la. Mas como? O peso do passado parecia insuportável, e a única certeza que tinha era de que estava em um labirinto de emoções intensas e conseguiria desvendar os mistérios que ameaçavam sua nova família? A pergunta ecoou em sua mente enquanto o sol se escondia no horizonte. A história estava apenas começando e o futuro permanecia envolto em névoa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. O sol já havia se posto e a escuridão começava a tomar conta do cenário idílico das Maldivas. Gabriel olhava para Ana, seu coração um turbilhão de sentimentos. As palavras dela ainda ecoavam na sua mente. Eu estou grávida. Ele sentia como se estivesse à beira de um abismo, inquieto, quando o telefone em seu bolso vibrou, quebrando o silêncio daquela noite. Era uma mensagem de sua mãe. Precisamos conversar. Uma emergência. A mensagem fez seu estômago afundar. Ele não queria lidar com mais pressão naquele momento, mas sabia que não poderia ignorar. O pânico se misturava ao amor que sentia por Ana. E se essa conversa significasse mais problemas, sem querer causar mais ansiedade a ela, levantou-se e saiu do quarto, em direção à varanda do hotel. A brisa do mar era fresca e reconfortante, mas sua mente estava longe, tentando entender a urgência da mensagem. Ao ler as palavras de sua mãe novamente, um frio percorreu sua espinha. Emergência soava como mais do que apenas um aviso. Era um chamado que o forçava a encarar sua realidade. Então, ao olhar para o horizonte, ele viu uma figura se aproximando da praia. Era a silhueta familiar de um homem que ele nunca quis ver naquela circunstância. Era Daniel, seu irmão mais velho, que ele tentava evitar na maioria dos eventos familiares. Daniel nunca apoiou a ideia de Gabriel se apaixonar por Ana. E havia boatos de que ele tinha um péssimo histórico com mulheres. O que ele estava fazendo ali? Sem se apresentar, Daniel caminhou até Gabriel com uma expressão preocupada. Gabriel, eu preciso que você me escute. É sério. A urgência em seu tom fez Gabriel entrar em estado de alerta. É sobre a Ana. As palavras de Daniel o atingiram como um soco no estômago. Sobre o que você está falando? Ele estava tomado pela raiva e pela insegurança. Como você poderia saber sobre ela? Porque eu conheço o histórico dela, Gabriel. Você não faz ideia no que você está se metendo. O rosto de Daniel estava pálido, o que o fez sentir um pressentimento profundo. Ela não é quem você pensa que é. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde. As palavras atravessaram Gabriel como uma adaga. Quem era a Ana realmente? Ele sempre viu pureza em sua simplicidade, mas agora as sombras começaram a enroscar-se em sua imagem. E se a gravidade do que Daniel estava implicando fosse real? Ele se lembrou do diário que encontrou. E o que você sabe exatamente sobre a minha vida? Daniel se aproximou, murmurando. Ela é parte de algo muito maior e muito mais perigoso. Você precisa ver isso para acreditar. Quando Gabriel estava prestes a questionar mais, um grito cortou o ar. Ele virou-se e viu Ana na praia, caída no chão, contorcendo-se. O pânico tomou conta dele. Ana! Ele correu, o coração martelando no peito. Ao se ajoelhar ao lado dela, suas mãos tremiam. O que estava acontecendo? Ana estava pálida. Seus olhos refletiam dor e confusão. Gabriel, eu não sei o que está acontecendo. O horizonte atrás deles parecia ficar mais escuro. Ele olhou para Daniel e uma nova onda de incerteza golpeou seu peito. O que exatamente ele havia desencadeado? O que ele não sabia sobre a mulher que amava? Enquanto o desespero se instalava, a verdade parecia estar perto, mas ainda envolta em mistério. Gabriel segurava Ana em seus braços, e todas as suas certezas passaram a se desvanecer na escuridão. A história agora estava apenas começando, e o que ele havia considerava real estava prestes a se desmoronar. Ana se contorcia no chão,
seu rosto pálido como a areia ao seu redor. Gabriel a segurava, o desespero queimando dentro dele. Ana, o que está acontecendo? Fala comigo! Ele podia sentir seu coração disparar, como se o mundo estivesse girando rápido demais. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo, mas logo seus olhos adquiriram um brilho diferente. Gabriel, eu lembro de algo que eu desejei esquecer. O que ela queria esquecer? O coração dele pulsava na garganta. Ele estava prestes a perguntar, mas o som de passos pesados se aproximou. Era Daniel. A expressão dele, agora mista de preocupação e algo mais. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para Ana e Gabriel. Sua voz grave carregava uma urgência que fez Gabriel estremecer. Não é a primeira vez que isso acontece com ela. Como assim? Gabriel disparou, a raiva fervendo. O que você sabe? Olhou para Ana como se estivesse esperando permissão. Ela não é só uma garota simples, Gabriel. Você precisa entender que ela tem um passado que não conhece. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas a tensão era palpável. O coração de Gabriel afundou. Ana não olhava para ele e isso o destruiu. Ana, o que você está escondendo? Ele sentiu como se estivesse sendo puxado para um abismo. Ela respirou fundo. A dor em seu rosto era devastadora. Eu não queria falar sobre isso, mas eu venho de uma família com um histórico obscuro. E eu não sou quem você pensa que sou. Ela parou, a voz tremendo. Meu verdadeiro nome é Lívia. E minha família está envolvida em um escândalo que pode destruir você, sua família, tudo. Gabriel ficou paralisado. O que você quer dizer com escândalo? As palavras saíram como um sussurro entre os lábios. O que ele estava ouvindo era insano. Um escândalo de corrupção, crimes financeiros. Eles estão atrás de mim. A cabeça de Gabriel girou. Lembra-se do diário? O que mais havia ali que ele não sabia? Eu fugi para escapar e não queria que você se envolvesse. Mais lágrimas escorriam pelo rosto de Ana Lívia, sua voz diminuindo. Eu sei que isso pode arruinar tudo entre nós. Um grito ecoou ao longe, cortando o ar tenso. Gabriel virou-se rapidamente e viu uma névoa se formando na praia. Silhuetas surgiam, acompanhadas de gritos indistintos. Seu estômago revirou. O que está acontecendo? A brisa trouxe um cheiro estranho, uma mistura de mar e algo pior. Eles encontraram você, Daniel sussurrou, a expressão de terror estampada em seu rosto. Precisamos sair agora. Ele puxou Gabriel pelo braço. Não! Gabriel se esquivou, a confusão brotando como um vulcão em erupção. Eu não vou deixar Ana aqui. Lívia, vamos! Daniel gritou, agora se voltando para ela, aguardando uma resposta. Ana estava quase em estado de choque, olhando para Gabriel. Eu não sei o que fazer. Eu não posso. Não consigo deixá-lo. O pânico tomou conta de Gabriel em uma onda avassaladora. Ele deveria se preocupar com os perigos que se aproximavam ou com o que Ana realmente era. A única certeza que tinha era de que tudo o que acreditava sobre ela, sobre si mesmo, estava desmoronando. Então, antes que ele pudesse reagir, uma sombra se lançou sobre eles. A figura de um homem alto e corpulento, com uma expressão fria, surgiu da névoa. Um sorriso que fazia seu sangue gelar. Você não pode fugir de quem é, Lívia. Sua família nunca vai te deixar. A voz dele tinha um tom ameaçador. Gabriel se posicionou na frente de Ana, um instinto de proteção tomando conta dele. Não toque nela.
Mas a figura não parecia intimidada. Ela é parte do nosso mundo e você está no caminho. A tensão no ar era palpável. Gabriel sentia que uma tempestade se aproximava e ele estava no centro dela. O que seria a verdade sobre Ana? Que segredos ainda estavam escondidos sob a superfície? Ele se virou para ela, os olhos dela refletindo medo e tristeza. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e a única coisa que Gabriel sabia era que a história deles estava prestes a se transformar em algo muito mais complicado e sombrio. Ana estava em choque, seu olhar vagando entre Gabriel e a figura ameaçadora que se aproximava. O homem sorria, e esse sorriso só trouxe mais medo ao peito de Gabriel. Lívia, o homem disse, usando o nome que ela tentava deixar para trás. Você não pode ignorar quem você é. Sua família já vem em sua busca. E agora, você trouxe um bom rapaz para o meio disso? Fique longe dela, Gabriel gritou, mas sua voz estava cheia de desespero. O homem apenas sorriu mais, como se estivesse se divertindo com a confusão. Enquanto isso, Ana respirou fundo, tentando reunir coragem. E o que você sabe sobre mim? Você não pode me controlar. Eu sou livre! Mas a determinação em sua voz titubeava, revelando o medo que a dominava. Liberdade? O homem zombou. Você não tem ideia do que está dizendo, garota. Seu pai está furioso, e as coisas que ele fará para te trazer de volta vão além da sua imaginação. Sentindo o chão sob seus pés desmoronar, Gabriel olhou para Daniel, esperando por algum tipo de explicação. O que esse cara tá falando? Lívia tem uma família poderosa. Está envolvida em algo muito perigoso. Daniel respondeu, os olhos fixos no homem. E eles não vão parar por nada até que a tenham de volta. Um grito arrepiante cortou o ar, e a atenção de todos foi desviada. Um grupo de homens altos e robustos surgiu da névoa, suas silhuetas escurecendo a praia. Eles estavam armados, e o coração de Gabriel disparou. Está vendo, Lívia? O homem sussurrou, mantendo um sorriso cruel. Você não pode escapar. Entre na linha ou as consequências serão sérias, não só para você, mas para quem estiver ao seu redor. Não! Gabriel gritou, enquanto a adrenalina pulava em suas veias. Ele não podia deixar aquilo acontecer. O olhar de Ana, ou melhor, Lívia, estava cheio de uma mistura de medo e desespero. E nesse momento ele percebeu que estava se envolvendo em algo muito maior que sua própria compreensão. Então, uma onda de raiva tomou conta dele e ele se viu caminhando em direção ao homem, preparado para lutar. Eu não vou deixar que você ameace. Mas antes que pudesse agir, uma das sombras se adiantou. Um soco poderoso atingiu Gabriel no rosto, fazendo-o cambalear para trás. Ele caiu na areia, ofegante. Gabriel! Ana gritou, sua voz entrecortada por lágrimas. Ela estava paralisada, mas algo dentro dela começou a mudar. Quando ele se levantou, viu a determinação renascendo em seu olhar. Você não precisa disso, Ana. Lívia. Ele se corrigiu, arrependido. A gente pode sair dessa. Mas antes que ela pudesse responder, o homem que a ameaçava deu um passo à frente. Se você realmente é quem disser, então esta é a sua última chance. Volte para sua família e tudo isso terá um fim. Ele levantou a mão e naquela fração de segundos, um flash refletiu na luz da lua. Uma arma? Ana Lívia respirou fundo e sua voz foi quase um sussurro. Gabriel, eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou Lucy Valenzuela, a filha do maior chefe do crime da cidade. E a família que eu deixei para trás não vai desistir de mim. O impacto das palavras foi como um tiro. Gabriel ficou paralisado.
Todas as suas certezas, tudo o que construiu em torno de Ana, desabaram. Como você pôde esconder isso de mim? Eu não queria que você se envolvesse. Eu só queria ser feliz. O desespero em sua voz era palpável, e aquele homem, com um olhar satisfeito, apenas observou enquanto tudo se desenrolava. O pânico tomou conta de Gabriel, e ele percebeu que as coisas estavam muito além de um simples amor. Ele estava em uma armadilha que poderia custar sua vida, e o futuro que imaginou ao lado de Ana estava prestes a desmoronar. As sombras ao redor se aproximavam ainda mais. E a única coisa que Gabriel sabia era que o jogo estava mudando. Lucy, precisamos sair! Agora! Mas havia um dilema. Como escapar de uma realidade que já os havia cercado? Cada segundo era precioso, cada escolha poderia ser a última. A tensão no ar era quase palpável, e a história deles tomava um rumo sombrio. O que mais ele não sabia? Tudo o que viu, tudo o que acreditou, tinha se transformado em uma teia de segredos. Ladrões de sonhos, onde o amor poderia ser a maior das mentiras. E a pergunta ecoava em sua cabeça. Será que ainda havia tempo para descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? Ana Lívia susteve a respiração enquanto o homem ameaçador mantinha o olhar fixo nela. O ambiente estava carregado e tudo parecia acontecer em câmera lenta. Gabriel, empurrando a dor do soco pro fundo de sua mente, decidiu que não podia deixar nada dessas ameaças de pé. Lívia, nós podemos dar um jeito nisso, ele disse, a voz trêmula, mas decidida. Não vou deixar que eles façam mal a você. Mas a expressão dela estava perdida entre o medo e a confusão. Gabriel, não posso voltar. A voz dela estava quase em um sussurro, e isso fez seu coração despencar. E assim que ele estava prestes a insistir, o homem ameaçador falou de novo, seu tom carregado de desprezo. Fugir nunca foi uma opção, garota. Você deve voltar e se responsabilizar por quem realmente é. Nesse momento, um barulho de ondas se chocando contra as rochas soou alto ao redor. Mas para Gabriel, tudo o que importava era aquela conversa. O homem se aproximou mais, o sorriso se transformando em um olhar de pura insinuação. E se você não voltar, bem, as consequências não vão se limitar a você. Um frio percorreu a espinha de Gabriel, e de repente, tudo fazia sentido. O que quer que estivesse prestes a acontecer era muito mais do que apenas um amor e seus segredos. Neste momento, os outros homens se aproximaram, armados e ameaçadores, e a adrenalina começou a correr pelas veias dele. Lucy, precisamos ir agora, ele insistiu, puxando-a pela mão, mas ela hesitou. O terror estava estampado em seu rosto, e Gabriel sentiu a conexão entre eles vacilar. Não posso. Eles não vão desistir de mim. Foi então que tudo mudou. Com um movimento rápido, um dos homens empurrou Ana Lívia para o lado. E isso devorou a coragem de Gabriel. Ele deu um passo à frente, pronto para se enfrentar ao homem que estava por trás de tudo. Mas antes que pudesse agir, uma explosão de barulho rompeu ao fundo. O tiro ecoou na praia e o coração de Gabriel parou. Ele virou para o som e viu Daniel caindo no chão, segurando a própria perna, o rosto contorcido em dor. Daniel! Gabriel gritou, o terror fazendo sua voz soar estridente. A cena instantaneamente tomou um rumo caótico. Os homens começaram a se dispersar. Algumas balas disparadas. Ana gritou e tudo se transformou em um pesadelo. Gabriel sentiu o chão tremer sob seus pés e seu instinto tomou conta. Ele se lançou para frente, não pensando mais, totalmente absorto pelo desespero. Daniel, não, fique comigo! Ele se agachou ao lado do irmão, o sangue começando a manchar a areia por causa do ferimento. O que aconteceu? Como você chegou aqui?
Era o que eu temia. Daniel começou, sua respiração entrecortada, as palavras difíceis de serem ditas. Eles vieram atrás de mim, desde que você decidiu se envolver com ela. Não relaxei. Eu sabia que a história estava longe de terminar. O choque de saber que seu irmão estava em perigo por causa de sua escolha fez o estômago de Gabriel se revirar. Era uma armadilha. Tudo era uma armadilha. Eu não posso deixá-lo aqui, ele sussurrou, olhando novamente para Ana, Lívia, que estava paralisada, os olhos cheios de horror. E enquanto os homens se juntavam novamente, um deles apontou uma arma para Gabriel, um sorriso sombriamente satisfeito no rosto. Você pode tentar lutar, mas isso só irá acabar mal para todos. A verdade, Gabriel, é que o amor não basta. E de qualquer forma, você não tem ideia do que realmente está em jogo. Ana Lívia finalmente parecia despertar do seu choque e, com um grito, ela se lançou na frente de Gabriel como se tentasse protegê-lo. Não! E então, um segundo tiro disparou. O tempo parecia parar e, no instante em que a bala atingiu Ana, a cena parou. Gabriel sentiu como se o mundo houvesse desmoronado sob seus pés. O que ele sabia ser real, tudo em que acreditava, estava prestes a ser transformado novamente. Enquanto o sangue começava a escorregar pela areia branquíssima, cada batida do coração de Gabriel ecoava em sua mente. O que exatamente havia desencadeado toda essa violação? E enquanto ele segurava a Ana Lívia nos braços, o verdadeiro peso de uma nova verdade se ergueu no ar. O destino deles estava longe de ser decidido. Os segredos estavam apenas começando a vir à tona. Ana Lívia se contorceu no chão, seu rosto pálido pela dor e o medo evidente nos olhos. Gabriel sentia uma onda de desespero inundar seu coração. Ele tentou segurá-la, mas uma sensação de impotência o dominava. O homem ameaçador do outro lado da praia ainda tinha a arma a postos, e a atmosfera estava carregada, como uma tempestade prestes a desabar. "Oh, Ana, fique comigo." A voz dele era um misto de raiva e pânico, mas a verdade nua e crua que ela acabara de revelar o deixou em choque. Ele lutou para processar tudo. Quando ele achou que o pior já tinha acontecido, um grito ressoou da multidão que se aproximava. "Não!" "Ana!" Lívia gritou, seu corpo tremendo de dor e choque. "Gabriel, eles não podem te pegar." Em um movimento rápido, os homens da névoa se aproximaram, cercando-os como predadores famintos. "Voltem! Não se aproximem!" Gabriel gritou, mas a coragem em sua voz estava se dissipando. Cada passo dos homens enviados para capturá-los ecoava como um sino de morte em sua mente. Então tudo aconteceu em uma fração de segundos. Outro tiro ecoou na praia, mas ao contrário do primeiro, não atingiu ninguém. Um homem do grupo de ameaça caiu e a confusão tomou conta. Gabriel olhou para o alto com uma mistura de alívio e incerteza. Um atirador, alguém invisível protegido nas sombras da palmeira, estava disparando contra os membros da gangue. Enquanto isso, Ana Lívia parecia entrar em um estado de choque ainda mais profundo. "Isto é uma armadilha para todos nós", ela murmurou, a expressão de horror refletindo sua compreensão de que tudo o que estava acontecendo ia muito além dela. Gabriel não conseguia pensar. Ele tinha que agir, mas estava preso entre proteger Ana Lívia e salvar a si mesmo. "Precisamos nos mover",
ele exclamou, puxando-a para frente. Ouvindo os gritos ao redor, ele arrastou Ana consigo, em direção ao mar, na esperança de que a água os protegesse. Mas quando chegaram à beira da água, algo mais assustador aconteceu. Uma voz apareceu entre os gritos. Lívia, você precisa decidir. Se ficar, vai colocar todos em risco. Se for, pode ser a última chance. E eu não posso garantir que você estará segura. Gabriel olhou para Ana Lívia e então, com horror, viu que ela estava olhando para o homem que havia nas sombras. Pai! Ela gritou, a voz quebrando em desespero. O homem à sombra da palmeira, cujo rosto não conseguia ver claramente, era o que Ana Lívia deixara para trás. E naquele instante, tudo se tornou mais sombrio. Você não pode escolher dois mundos, Lívia. Você precisa voltar para casa, disse o homem, a frieza na voz dele clara como a luz da lua sobre as ondas. O que significava casa? A percepção de que ela tinha um pai do lado oposto da lei abalou grandemente Gabriel, fazendo com que ele questionasse tudo o que pensava saber sobre a mulher que amava. Antes que todos pudessem reagir, a tensão atingiu um clímax quando mais uma descarga de tiros soou e o Homem-Sombra começou a atacar. Eles estão chegando. Precisamos ir, ele gritou, enquanto os outros tentavam se reagrupar e atacar. Gabriel sentiu seu mundo desmoronar. Eu não sei o que fazer. A confusão dominava seus pensamentos e brincava de forma cruel ao lado do amor que sentia. Ana Lívia parecia tão perdida quanto ele, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Lívia! O homem na sombra deu um passo à frente, e o olhar dele fez Gabriel parar. Se não voltar agora, não haverá outra chance. Estarei por perto, mas não posso garantir a segurança de seu novo amigo. A ênfase na palavra novo cortou o coração de Gabriel como uma faca. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ana Lívia se virou para Gabriel. Eu não sei o que fazer. O que sou eu agora? O que você quer que eu faça? E naquele momento decisivo, enquanto as balas voavam e os gritos ecoavam, tudo o que Gabriel pensava era que a verdade que ele buscou estava prestes a ser revelada. Você é minha! Você é quem você quer ser! Ele gritou, mesmo sabendo que estavam em um caminho que poderia levar a consequências insuportáveis. Então, como um estalo, a tempestade começou. Mais homens surgiram do nada, e uma briga violenta irrompeu ao redor deles. Ana Lívia estava no meio, entre dois mundos, entre Gabriel e seu pai, com a linha entre amor e dever se desvanecendo rapidinho. A pergunta pairava no ar como uma sombra. O amor seria suficiente para salvá-los agora? A batalha começou, e enquanto tudo ao redor explodia em caos, o que Gabriel ainda não sabia era que a escolha de Ana Lívia mudaria não apenas seu futuro, mas também revelaria segredos que nem mesmo ele poderia imaginar. E tudo que tinham construído poderia ser desfeito em um único suspiro. Ana Lívia se contorcia no chão, os olhos cheios de medo e dor, enquanto o homem de sombra se aproximava. Gabriel sentiu o coração disparar como se tivesse prestes a explodir. Ana, não, fique comigo! A urgência em sua voz parecia ecoar na noite, mas Ana Lívia parecia paralisada. Você tem que decidir, Lívia! O homem chamou, impiedoso. Sua família precisa de você. O que vai fazer? Perder tudo ou voltar para proteger os seus? O desespero na sua voz e as palavras cortantes pareciam impregnadas de uma verdade inescapável. Gabriel olhou ao redor. O caos começava a tomar conta. Os homens armados se moviam,
e os gritos da multidão aumentavam em uma sinfonia aterrorizante. Precisamos sair agora! Ele puxou Ana, mas ela estava congelada. O olhar dela estava fixo no homem, como se ele tivesse algum poder sobre ela que nem mesmo Gabriel compreendia. Com um movimento súbito, o homem de sombras ergueu um celular. Vou acionar os meus homens. É só uma questão de tempo. Ana, Lívia, rapidamente olhou de volta para Gabriel, a expressão de pavor se tingindo de determinação. Mas o que ela ia dizer foi cortado por um grito atroz que ecoou na praia. 2 homens surgiram das sombras, um deles segurando uma arma com um olhar fixo em Gabriel. Você está no caminho deles! Um golpe certeiro atingiu Gabriel no estômago, fazendo-o cair. O ar escapou de seus pulmões enquanto olhava atônito para Ana. Gabriel! Ana gritou, seu desespero era palpável. Mas o homem com a arma olhou para ela com desdém absoluto. Não se preocupe, seu novo namorado não vai se machucar. Muito. Cruel dele, fez Gabriel querer se levantar. Queria gritar, queria lutar, mas o desespero o embrulhou. E então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. A praia foi iluminada por um flash intenso, como se o sol tivesse explodido em pleno céu noturno. Todos na praia, incluindo os homens armados, olharam para cima, confusos. Um carro preto, repleto de luzes e equipamentos, surgia de uma lomba e de dentro dele uma mulher com uma presença imponente desceu. Pare com isso! A voz dela era poderosa e cortante. Qualquer um poderia sentir o comando nas suas palavras. Era um nome que Gabriel reconhecia, mas não esperava. Catarina, a irmã de Ana, uma figura de prestígio na comunidade, conhecida por seus contatos e sua influência. Catarina era a incredulidade tomando conta dela. Enquanto a irmã caminhava em direção ao caos, uma confiança que fez Gabriel sentir um frio na espinha. O olhar dela fixou em Ana com um misto de amor e reprovação. Quantas vezes eu disse para você não se envolver com esse tipo de gente? Os olhos de Ana, Lívia, estavam cheios de lágrimas. Eu apenas... Ela não conseguiu terminar a frase. Catarina virou os olhos para Gabriel, então para os homens armados. Eu posso garantir que você não precisa ter medo deles. Estou aqui para fechar essa história. Um dos homens armados avançou, mas Catarina não hesitou. Com um movimento rápido, ela levantou um pequeno dispositivo na mão. Se vocês não saírem agora, todos vocês vão se arrepender. Uma onda de silêncio tomou conta do lugar. Gabriel estava paralisado. O que mais havia por trás dessa mulher? O que mais ela estava escondendo? E então, como um estalo, o homem de sombras retrocedeu, percebendo que a situação estava mudando. Catarina, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava nervosa, quase suplicante. Vivemos em tempos de escolha. E essa não é a sua vez de controlar isso. Catarina respondeu, e o conforto de suas palavras não se parecia com a impetuosidade do momento. Mas a verdade se impôs. E então Ana olhou para Catarina. Você sabia, não sabia? O que eu sou? O que a família fez? Eu só tentava proteger você, Lívia. Mas você precisa entender. Não há como escapar do passado. Catarina respondeu, os olhos cheios de sinceridade. E tem algo que não te contei. O pai, ele não é quem você pensa. Ele nunca foi. Um novo choque atingiu Gabriel como um raio. O que Catarina quer dizer com isso? O passado a que Catarina se referia não era apenas a história de Ana Lívia, mas algo muito mais profundo e distorcido do que podiam imaginar. Aquelas palavras estavam prestes a reescrever tudo o que eles haviam vivido. E enquanto os homens se preparavam para atacar, o verdadeiro embate estava prestes a explodir entre as verdades ocultas de suas famílias.
O que isso significaria para Gabriel e Ana? Poderiam salvar o que restava entre eles antes que tudo desmoronasse? A história deles estava prestes a quebrar todos os padrões que conheciam. E enquanto Catarina olhava diretamente para os homens e se preparava para lutar, a tensão no ar se tornava insuportável, deixando todos eles à beira do abismo. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Catarina, com sua presença dominante, olhava para os homens que cercavam Ana Lívia e Gabriel, enquanto a luz da lua refletia nas armas que pairavam nas mãos dos bandidos. Se vocês não saírem agora, vão se arrepender. Ela se posicionou, a voz firme e desafiadora. Mas havia algo em seu olhar que despertou desconfiança em Gabriel. Então, em um movimento rápido, Catarina apontou para o grupo. Vocês não sabem com quem estão lidando. As palavras dela ecoaram, e Gabriel decidiu que precisava agir. Ele se virou para Ana, que ainda estava visivelmente abalada, lutando para entender o que estava acontecendo. Precisamos ir agora! Gritou, puxando-a para longe do perigo iminente. Mas nesse momento, um dos homens armados, percebendo a divisão no foco da atenção, disparou a arma. Um eco ensurdecedor cortou o ar. O tiro acertou Catarina no ombro, que caiu com um grito. O pânico tomou a cena. Catarina! Ana Lívia gritou, correndo em direção à irmã. Gabriel não sabia se seguia Ana ou a ajudava. Tudo estava perdendo o controle. Lívia, volte aqui! Gritou um dos homens, avançando. Mas Ana estava concentrada em Catarina, sentindo a urgência e a necessidade de protegê-la. Enquanto isso, o andarilho que estava ao lado do homem de sombras apenas observava, impassível. Catarina, fique comigo. Ana Lívia disse, ajoelhando-se ao lado da irmã, que gemia de dor. O sangue escorria pela camiseta de Catarina e Ana estava em pânico, a situação implorando por respostas. Por que você não me contou? O que está acontecendo? Catarina tentava falar, as palavras saindo entrecortadas. Eu não pude. Eu só queria proteger você. Havia um peso nas palavras dela, algo mais profundo que fazia Gabriel sentir um frio na barriga. O mundo ao redor ainda girava equilibrado, mas ele começou a perceber que o que estava acontecendo não era apenas uma questão de amor ou família. A situação ficou ainda mais caótica quando os outros homens se prepararam para atacar. Gastos de energia e confrontos começaram a acontecer. Gabriel, sentindo tudo escapar de seu controle, tentou empurrar Ana para trás. Mas tudo o que ela fez foi se precipitar na frente dele, mantendo o olhar na irmã. Mas então, uma reviravolta chocante chegou. A sombra do homem, antes apenas um espectador, tirou uma máscara que ocultava seu rosto. Gabriel ficou abalado ao reconhecer aquela face. Era a de um antigo amigo dele, alguém que havia sumido há anos, alguém que nunca deveria estar ali. Luca! Ele sussurrou, a incredulidade misturada com terror. O sorriso cruel que Luca deu não era amigo. Surpreso, não? Sempre soube que um dia você estaria no caminho desse jogo sujo. A voz dele estava carregada de vingança, e a revelação de sua presença mudou tudo. A amizade que Gabriel tinha por Luca agora se transformava em um labirinto de mentiras e segredos. O passado que pensávamos que estava enterrado voltou à vida, trazendo com ele uma poeira de caos. A angústia tomou conta de Gabriel. Ele se virou para Ana, que olhava para Luca, confusa. Quem é ele, Gabriel? O que ele quer? Apenas um eco do nosso passado. Um homem que guardava rancor
e que agora busca vingança com a minha vida e a sua. Ao contrário, meu amigo, eu só queria que você entendesse a verdade. Luca sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era um que fazia a pele de Gabriel esfriar. O coração dele batia mais rápido, enquanto a tempestade que se aproximava ameaçava engolir tudo. Com o tempo escorrendo como areia entre os dedos, Gabriel percebeu que a só verdadeira saída poderia alterar para sempre os laços construídos até ali. O que mais estava escondido? E no meio do pânico e do sangue, tudo o que ele queria saber era se conseguiria salvar Ana, e ainda assim lidar com a traição de quem um dia considerou um amigo. O futuro deles estava tão incerto quanto o horizonte diante dele. Mas uma coisa era clara: a luta logo se tornaria pessoal, e o segredo mais sombrio da história os aguardava na próxima esquina. Gabriel ainda estava atordoado com as palavras de Luca. Enquanto os homens que cercavam a praia pareciam hesitar, Catarina, que estava ferida, começou a se levantar lentamente. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou através da noite. As ondas quebravam com força e um brilho intenso cortou a escuridão. Gabriel virou a cabeça a tempo de ver um carro preto se aproximando rapidamente. As luzes ofuscantes iluminavam o entorno e o som do motor acelerado parecia uma sirene de emergência. Mas, em vez de socorro, trazia um novo terror. Para o horror de todos, o veículo parou abruptamente e a porta se abriu. Uma figura alta e imponente desceu. Gabriel reconheceu imediatamente aquela silhueta. Era a figura que nunca esperou ver novamente. Seu pai, Miguel. E ele estava acompanhando não apenas uma presença familiar, mas uma fileira de homens armados ao seu lado. O coração de Gabriel disparou. Pai? Ele não sabia o que dizer. Não sabia como o pai soubera de tudo aquilo. Gabriel, saia do meio disso agora! Miguel gritou, usando um tom que não deixava espaço para discussão. O olhar dele se fixou em Ana, Lívia, e havia um brilho de reconhecimento em seus olhos. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar com esse tipo de gente. Pai? Não! Gabriel gritou, tentando resistir às demandas do pai. Você não entende. Ela não é. Mas as palavras se perderam na pressão do momento. Luca, percebendo a confusão, riu cínico. Ah, o velho Miguel, sempre aparecendo para estragar a festa. Você realmente acha que pode controlar a vida do seu filho assim? O que aconteceu a seguir foi repentino e devastador. Miguel tirou a arma do porta-luvas. Ana, você precisa voltar agora! Ele exigiu, mas havia um toque de desespero em sua voz. Eu não posso deixar você aqui, isso é perigoso demais! Ana Lívia, tremendo, olhou de Miguel para Gabriel. Eu nunca quis essa vida. Ela sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca fui nada além de uma prisioneira. A tensão se intensificava enquanto os dois mundos colidiam de novo. Quando Miguel fez um movimento para se aproximar de Ana, Luca avançou, segurando-a mais firme. Ela não vai a lugar nenhum com você. Mas a verdade sobre os laços familiares começou a se desdobrar como um tapete desfiado. Você não sabe quem está lidando, garoto. Miguel rosnou indo em direção a Luca. Você não faz parte disso. Então, de repente, uma explosão de tiros ensurdecedores cortou o ar. Miguel e os homens que o acompanhavam abriram fogo, e a praia virou um caos. Ana Lívia foi empurrada para o chão, enquanto Gabriel, satisfeito por estar perto dela, percebeu que o tempo estava se esgotando. Um dos homens que havia cercado Miguel caiu,
e a confusão ficou insuportável. Banda de covardes! Gritou um dos bandidos, enquanto os amigos de Miguel tentavam organizar a fuga. O calor da luta no ar parecia consumir a todos, e quando tudo parecia perdido, uma revelação chocante ocorreu. Gabriel olhou fixamente para a cena e então seus olhos se arregalaram. Ele viu um símbolo familiar, um emblema que os bandidos carregavam. Olhando de perto, tudo se tornou claro. Não, isso não pode ser verdade. O peso das palavras queimada na garganta dele. Ele olhou para Ana Lívia e percebeu que tudo o que acreditava conhecer estava mudando. Ana, sua família não é tudo o que imagina. Eles estão por trás de tudo isso, não estão? Você trabalha para eles? Ela abriu a boca, mas não conseguiu falar. O pânico cresceu. Se você não me disser, então nunca poderemos nos salvar. E naquele momento, o mundo de Gabriel começou a desmoronar, revelando uma verdade que ele nunca quis aceitar. Ana era parte do submundo, da organização que seu pai havia lutado para destruir. Uma confusão de sentimentos invadiu sua mente e seu coração. Enquanto os tiros ecoavam e a luta se intensificava, Gabriel entendeu que a resposta que buscava estava diante dele, mas era uma resposta que poderia custar tudo. Como ele poderia confiar nela novamente? E o que aconteceria com eles quando a tempestade e incêndio começasse? O futuro deles, que parecia tão promissor, agora estava em uma areia movediça. Gabriel ficou paralisado entre a raiva e a tristeza. Um momento decisivo se aproximava e as escolhas que tinham que fazer agora afetariam cada um deles para sempre. E no meio de todo aquele caos, a única certeza era que a história deles estava apenas começando. O caos se tornou um turbilhão. Gabriel, ainda se recuperando do choque da revelação de Ana Lívia, percebeu que tudo ao seu redor estava mudando rapidamente. O som dos tiros ecoavam na praia, e o olhar de horror se espalhou entre os homens armados e os amigos de Miguel, que ocupavam ambos os lados do embate. Catarina, ferida, tentava se levantar, mas a dor na perna parecia teimosa, e o desespero começou a tomar conta de todos. Precisamos sair, agora! Gabriel gritou para Ana, seus olhos fixos nela, tentando captar um sopro de coragem no rosto dela. Ela se virou, lágrimas escorrendo pela face, em conflito entre seus laços de sangue e o amor que se formara com Gabriel. Você não entende, não posso deixar minha família. Mas o desejo de escapar era palpável em cada palavra que ele dizia. Ana, onde está sua lealdade? Do lado certo ou desse submundo de corrupção? O mundo ao redor deles estava em chamas, e ele tinha que fazer sua escolha rapidamente. Luca gritou para Miguel, que parecia estar se preparando para um ataque. Você não pode me parar desta vez. Você e sua família já causaram estragos o suficiente. E naquele instante, um tiro disparou novamente. Miguel, sem hesitar, se lançou da linha de fogo, protegendo Ana e tratando de afastá-la da luta. A imagem do pai estava mais clara do que nunca para Gabriel. Um homem que lutava contra fantasmas e defendia seu amado filho. Mas agora, a distância entre eles se tornava assustadora. Gabriel sentiu como se estivesse preso entre dois mundos, e a adrenalina pulava dentro dele. Ele precisava salvar Ana, mas ao mesmo tempo queria entender a verdade. Em meio ao caos, ele a puxou para mais perto, e ela olhou para ele com uma mistura de gratidão e medo. Se você ficar,
poderá perdê-los para sempre. Mas se você for, terá uma chance de começar de novo. Ele falou, a urgência nas palavras, transmitindo tudo o que ele sentia. O olhar dela nos olhos dele era confuso, como se estivesse lutando contra correntes invisíveis. Eu não sei se quero isso. Eu não sei se consigo, ela murmurou. Catarina, ainda no chão, gritou para Ana. Você tem que decidir, Lívia. A vida que você escolher não é livre e não irá te libertar. Você só tem uma chance. O desespero estava na voz dela e a verdade parecia uma faca cravada em seus corações. Precisava fazer uma escolha. Então, Gabriel tomou a dianteira, puxou Ana pelo braço com firmeza e sussurrou. Eu não vou deixar você para trás novamente. Venha comigo. E, tomando coragem, eles começaram a correr em direção ao mar. Mas antes de chegarem à água, uma explosão de gritos cortou o ar e ele se virou para trás. Os homens de Luca estavam se reagrupar, mas Catarina, em uma demonstração de bravura, se colocou em frente aos homens, gritando: Se alguém tocar na minha irmã, vai se ver comigo. O gesto foi inesperado e poderoso, mas nada que pudesse mudar o destino. Ao chegarem à beira da água, Ana se virou para Gabriel, com uma nova determinação nos olhos. Eu não posso deixar você lutar essa batalha sozinho. Estou com você, Gabriel. Os dois estavam cercados, mas naquele momento compartilharam uma conexão que fez as paredes do mundo ao redor parecerem desmoronar. Vamos juntos, ele gritou, e antes que os homens pudessem agir, saltaram juntos para as ondas. A água gelada os abraçou, e enquanto eles nadavam com todas as forças, para longe de toda a dor e das cicatrizes do passado, uma nova esperança começou a brotar. O que aconteceria agora? O caminho à frente era incerto, mas juntos, queimando as marcas de suas vidas anteriores, estavam prontos para enfrentar aquilo que o futuro lhes reservaria. O amor deles poderia superar qualquer tormenta. E assim, entre as ondas e a noite estrelada, deixaram o horror para trás. Antes de mergulharem nas profundezas da nova vida que os aguardava, a pergunta ficava no ar, inquietante e poderosa. Será que poderiam realmente construir um futuro diferente? Longe dos fantasmas que os perseguiam. Ei, antes de terminarmos essa história, preciso pedir um favor urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as nossas próximas histórias exclusivas. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer ainda mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ler o que vocês têm a dizer. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam